Boa tarde, gente. Boa tarde. Vamos começar. Oi, Raquel, tudo bom? Oi, Mara. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar. Temos que aguardar nossa convidada mais que especial, né? Adriana. Ó, a Adriana entrou. Se conectando. Olá, Adriana. Tudo bom? Muito afeto nessa live, que saudade de você, meu amigo querido. Que Eu vontade digo de entrar aí mesmo. e lhe abraçar. Tô morrendo de vontade de abraçar todos, na realidade. Que Muito, falta, né? muito, Nelson. Nossa, a gente que gosta de afeto, hein? É muito difícil. Exatamente. E eu sou seu fã, né, Adriana? Então, mais que especial para mim poder te dar um abraço, te dar um beijo. Hoje, infelizmente, vamos ficar aqui na nossa telinha, mas a Raquel tá querendo também um abraço, um beijo, nossa presidente. Vai ter, Raquel. Espera um pouquinho mais, viu? Que isso vai passar, a gente vai se encontrar e vai ser uma farra. Tenho certeza. Exatamente. Adriana, acho que para a gente começar, acho que é bacana a gente fazer uma apresentação, né? Você, na realidade, dispensa a apresentação, porque Que é uma pessoa isso. magnífica, incrível, mas eu vou ter a honra de te apresentar com um carinho imenso. Então, para quem não conhece, a Adriana Rocha é advogada, professora. Ela é a nossa atual vice-presidente da Comissão Especial da Diversidade Sexual e de Gênero do Conselho Federal da OAB. Está também como presidente da Comissão de Estudos Constitucionais da OAB Pernambuco. Já foi vice-presidente da OAB Pernambuco e também representou a seccional no Conselho Federal na gestão passada. Exatamente, na gestão de Cláudio Lamáquia. Isso. Gente, para quem não sabe, se tem uma pessoa que é apaixonada por política de ordem, política institucional, é essa mulher. E é com ela que eu aprendi também, né? Aprendi a me apaixonar por essa política, na qual eu também sou muito fã. Gosto muito. E sou muito fã da Adriana também. E eu fico muito feliz, Adriana, de poder dividir, partilhar esse espaço para a gente falar sobre um assunto tão importante que é a súmula 11, né, editada no ano passado, no dia 11 de junho, pelo Conselho Federal, na qual considera inidôneo o bacharel que vai requerer a inscrição e que tenha praticado LGBTfobia, né? Então, é um avanço muito grande. E para a gente começar, Adriana, antes de tudo, eu gostaria que a gente falasse sobre a importância dessa súmula na situação, na conjuntura que a gente vive. Como é importante a OAB, o Conselho Federal, editar uma súmula na qual diretamente garante, vem, né, reforçando o seu papel de garantidora dos direitos constitucionais de todo cidadão. Eu acho que é importante a gente deixar claro isso. Como é importante uma instituição como a OAB assumir esse papel e essa função, que além de institucional, é social também, né? Muito bom. Antes de mais nada, novamente lhe cumprimentar, né, meu amigo Nelson, a admiração é recíproca. Um grande prazer da gente estar nesse canal aqui, que é da nossa Comissão Nacional, essa comissão que a gente tem um carinho muito grande. A minha presidenta Raquel, que está aqui nos assistindo. Fico muito feliz de poder, nessa segunda gestão também, com o Felipe Santa Cruz, mesmo não estando no Conselho Federal, mas podendo continuar servindo a Ordem dos Advogados do Brasil, na qualidade agora nacionalmente, novamente de vice-presidente da nossa comissão
de diversidade sexual e de gênero. E como você muito bem colocou, Nelson, a minha experiência de OAB é uma experiência que ela já faz parte do meu DNA, né? Ela está no meu currículo, mas está no meu currículo com muito orgulho, porque foi uma construção com muita dificuldade, né? Eu comecei na ordem como conselheira estadual e depois fui vice-presidente, fui conselheira federal, né? Hoje presido a Comissão de Estudos Constitucionais e Cidadania da OAB de Pernambuco, mas sempre a minha defesa da OAB a minha aproximação com a OAB, Nelson, se deu exatamente pela preocupação que eu tenho com que essa ordem ela seja, de fato, um instrumento de concretização de democracia e de cidadania, aliás, não é como quer a Constituição Federal. Então, a gente não pode desprezar inicialmente o próprio texto da Constituição, que garante essa visibilidade para a nossa profissão. Então, nós somos a única profissão no Brasil que é constitucionalizada, que tem um local exatamente porque colabora com o funcionamento da justiça, não é isso? Então, a gente está lá e, obviamente, que todo bônus tem o seu ônus. E o ônus é exatamente a gente não apenas ter a preocupação da defesa da classe, que é mais do que legítima e necessária para a dignidade da nossa profissão, mas defender valores e princípios constitucionais inafastáveis. E dentre eles, Nelson, a igualdade. A igualdade que vai exatamente dar toda essa substância, né, dar todo esse fundamento para que o Conselho Federal evoluísse, e para mim isso é uma evolução, então há uma evolução do Conselho Federal, e que pudesse finalmente reconhecer, do ponto de vista interpretativo, a inidoneidade daquele que pretende fazer a sua inscrição na ordem, não é? E que tem um envolvimento com o crime contra qualquer pessoa, né, do grupo LGBTIQ+, né? Então isso tem que ficar claro, né? A gente precisou, vamos dizer assim, a gente precisa atualizar, inclusive, essa sigla para ampliar, no caso, sobretudo, da nossa súmula 11. E também fiquei muito feliz porque a propositura, a relatoria, na verdade, a propositura não, mas a relatoria coube a um pernambucano, ao conselheiro federal Carlos Neves, que hoje, não é, Carlinhos, hoje está como nosso conselheiro aqui no Tribunal de Contas do Estado, mas também é um companheiro de luta pela democracia e por esses valores que a gente tanto preza, né, Nelson? Então, eu acredito que nessa introdução, o que a gente precisa realçar aqui para essas pessoas que estão nos ouvindo é exatamente esse papel da ordem como vetor da nossa sociedade, né, nesse caminho, que é um caminho, para mim, que é o único caminho possível, que é o caminho desse respeito à dignidade de todas as pessoas, a compreensão do direito também de autodeterminação de todas as pessoas e, sobretudo, de igualdade de direitos. Não é? Então, a gente não pode falar de direito se a gente não fala de igualdade de direitos. E é isso aí, Nelson. Exato, eu estava aqui pegando, já que você falou a respeito da propositura, a propositura foi do conselheiro, que é presidente da nossa Comissão Nacional de Direitos Humanos, doutor que é o Hélio, Hélio, que é do Ceará. Exato. E eu até, Adriana, pesquisando, né, encontrei um trecho na qual o doutor Hélio, conselheiro, ele destaca a importância dessa súmula, o avanço que é a OAB editar uma súmula como essa na atual conjuntura. Eu vou ter o prazer de ler, na realidade, porque as palavras são deles, né? Podemos considerar que foi um passo importante na promoção do respeito aos direitos humanos desse grupo vulnerável e invisibilizado da sociedade. Então, nós temos a consciência, a OAB ela tem a consciência de que se trata de um grupo que sofre realmente uma segregação,
que sofre cerceamento de direitos e é um grupo invisibilizado, né? É um grupo que sofre para conquistar, para conseguir existir dentro da sociedade. Infelizmente, é essa a realidade. Mas, assim, Adriana, para a gente poder avançar, porque esse tema ele é até um pouco polêmico, né? Para nós A mesmos, gente vai dentro falar da sobre ordem. isso, Vamos. dentro da Mas, ordem assim, também. dentro da ordem. Mas eu acho bacana a gente falar a respeito do conceito de inidoneidade, né? O que é isso? Porque é um conceito muito aberto, Perfeito. não existe uma determinação de que aquela conduta ela é inidônea. Hoje nós temos algumas súmulas. Nós temos Exato. a 9, a 10 e a 11, que trata da violência doméstica, de Uhum. crimes contra crianças, menores, idosos e pessoas com deficiência, e a súmula 11, que é a da LGBTfobia. Então, nesse caminho nós temos um norte, mas é um conceito aberto do Uhum. que é inidoneidade, né? Eu acho, Nelson, que inicialmente a gente precisa retomar alguns conceitos básicos do ponto de vista constitucional, que é a própria ideia de igualdade. Não é? Como é que a gente exatamente pode reconhecer, porque essa súmula não deixa de ser, do ponto de vista dessa conceituação do princípio da igualdade no ordenamento jurídico, uma diferenciação, uma discriminação positiva, como a gente diz. Então, você reconhece para um determinado grupo de pessoas uma proteção já específica que fica determinada na súmula para garantir exatamente, não é, um tratamento aparentemente diferente, porque não qualquer violência contra qualquer pessoa. Não é? Isso não significa dizer que exatamente que esse caso ele não possa, do ponto de vista do próprio tratamento interno da OAB, e aqui eu falo de OAB, gente, não só do Conselho Federal, eu estou falando de seccionais, eu estou falando dos nossos conselhos de ética, não é? Eu estou falando exatamente dos processos internos de verificação exatamente da idoneidade daquele advogado ou daquela advogada. Então, a súmula ela já é exatamente um preenchimento, como você muito bem colocou, de um conceito aberto, que deixa exatamente um pouco mais livre para os advogados que fazem parte daquela gestão acolherem ou não inicialmente esse critério de inidoneidade, mas obviamente que contra isso cabe recurso. Eu participei muito ativamente da primeira Câmara, quando fui conselheira federal, e a gente tinha, né, exatamente algumas referências sobre essa construção desse conceito, de como é que a gente pode, né, trabalhar isso de uma maneira mais uniforme nas OABs. Porque, veja, Nelson, qual é a questão? Eu não sei como é no Mato Grosso, mas se no Mato Grosso a gente tiver um conselho mais, mais conservador, certo? Exato. Isso, consequentemente, ele vai trazer uma dificuldade para que a gente reconheça de forma espontânea a aplicação dessa súmula 11. Isso é uma preocupação muito grande que eu tenho. Da gente estimular também essa consciência nas seccionais, através dos presidentes de seccional, porque a gente tem que trazer isso para a realidade, para dentro da ordem, porque também de nada adianta que a gente ter as súmulas protetivas, seja em relação a pessoas LGBTI, ou seja, violência contra pessoas LGBTIQ+, né? Seja em relação à criança, seja em relação a nós, mulheres. Né? Então, assim, o que a gente precisa mesmo também é dessa perspectiva de realização e de efetividade desse dispositivo. E o que eu sinto, né, o que eu senti muito no Conselho Federal inicialmente foi essa retração com a seguinte pergunta, que é aí de onde eu tiro a ideia do conceito básico de igualdade. Por que essa proteção? Veja que a pergunta já é inversa. Porque, no meu ponto de vista, Nelson, não se trata de uma proteção. Não. Ninguém quer ser vítima de violência. Exatamente. Quem é que quer estar dentro dos dados estatísticos de violência, onde você não é, sofre uma agressão física, verbal, ou mesmo até chega a ser morto pelo simples fato de você ser uma pessoa? Quer dizer, você não precisa fazer nada, né? Você é uma pessoa. Esse raciocínio... Né? Pois não, Nelson. Você falando de números, Adriana, é importante a gente lembrar que o Brasil
ele é responsável por mais de 50% das mortes de LGBTs no Perfeito. mundo. Só o Perfeito. Brasil mata mais que o resto do mundo inteiro. E Então, aí, por que precisa dessa proteção? Por quê? exato. Então, o que aparentemente para algumas pessoas pode ser lido como uma vantagem, para mim não. Quer dizer, para mim é um dado de tristeza. Você ter que reconhecer através de números, então é um dado de realidade, não é é um dado fático, e você reconhece esse índice de violência, assim também em relação às mulheres. Quantas pessoas se levantam e dizem, para que Lei Maria da Penha? Você já tem uma legislação penal que pune a agressão em relação às pessoas. Por que esse recorte de privilégio? E exatamente a gente precisa, né, ainda, infelizmente, educar essas pessoas e mostrar que não se trata de um privilégio, muito pelo contrário. Se trata de um fato triste, de sermos recordistas em relação a essas agressões, a esses crimes contra essas pessoas. E a gente precisa, como OAB, né, como Ordem dos Advogados do Brasil, sermos, sim, exemplo no combate a esse tipo de crime. Não é? Então, quando a gente diz que se preenche o conceito de inidoneidade no campo da advocacia, também, se você tiver um envolvimento, então você está ali, não é, querendo se inscrever na ordem, mas você responde, sim, a um processo, por exemplo, por agressão e que se caracteriza como LGBTfobia. E que aí já é um outro problema também que a gente pode entrar, né? Que é exatamente a subnotificação, a dificuldade que a gente tem também de tipificar esse tipo de crime. Muitas vezes isso é negado nas delegacias, não é? Isso é omitido em relação... Então, veja, a gente já tem subnotificação, né, Nelson? E a gente já é recordista. Então, Exato. você imagine o que é que isso significa. Então, a gente precisa exatamente reconhecer essa nossa obrigação. Aqui na OAB de Pernambuco, em muitos momentos, eu não estou mais como conselheira estadual, né, mas tenho acesso exatamente através dos meus colegas. O meu companheiro conselheiro estadual, né? E a gente sempre... E a gente tem também aqui a representação da querida Gorete, que é a nossa presidenta da Comissão de Diversidade Ó, Sexual, que é Gorete, um beijo. maravilhosa. Maravilhosa. Gorete, que participa sempre ativamente, que não deixa a peteca cair de jeito nenhum. Então, a gente tem tido, sim, alguns embates, viu, Nelson? Não sei como é que está aí no Mato Grosso, não sei como é que está isso nos outros estados, mas em relação a outras discussões, onde essa súmula 11 ela é chamada, assim, como um substrato de interpretação importante, não é? Para que a gente possa, inclusive, instaurar processos éticos, porque, veja, tem uma dúvida aí, né? Nossa, é só para aquele advogado que ele pretende se inscrever nos quadros da OAB? Não, a minha resposta é não, de jeito nenhum. Então, se a Ordem dos Advogados, se o Conselho Federal entendeu, gente, por bem fazer esse recorte, não é, de inidoneidade em relação à pretensão de inscrição, é óbvio que também numa situação de um processo ético, agora aí pode haver, claro, né, discussões internas, porque isso é uma decisão, viu, gente? O fato de haver a súmula não significa dizer que automaticamente ela vai ser aplicada. Ela não tem um efeito vinculante, então, é Não, isso? não, no sentido de que na verdade, Nelson, porque quem conhece bem, né, do sistema de OAB, tem muita gente talvez aqui que talvez nem seja do sistema OAB como a gente, mas a gente sabe que esses processos, inclusive de negativa de inscrição, eles têm que ser decididos pelo conselho. Nós temos um conselho eleito, né? Então a gente tem um processo que precisa internamente ser acolhido. E esse relator desse processo, ou essa relatora desse processo, tem que obrigatoriamente estar atenta a esse conteúdo, ou atento a esse conteúdo da súmula 11, exatamente para viabilizar uma negativa de inscrição e mais, uma possível punição de um advogado ou de uma advogada que esteja em redes sociais, em qualquer tipo de manifestação pública, fazendo incitação ao crime, certo? Que envolva, né, a homotransfobia, ou qualquer outro tipo, né, de agressão que possa exatamente ser reconhecida ou verbalizada por um advogado, uma advogada, gente, cabe sim denúncia
ao organismo de classe que esse advogado e que essa advogada esteja relacionado. Então, a gente precisa andar de mãos dadas, Nelson, você como membro de ordem, sempre muito, muito perto da comissão de prerrogativas, sabe? Eu sempre digo isso, porque às vezes o colega ou a colega que é advogado ou advogada e que é LGBTI sofre essa agressão, aí a gente já sabe, tem que haver ali a comissão de prerrogativas. Mas essa comissão de prerrogativas pode produzir também, vamos dizer assim, uma jurisprudência, né, para a gente usar um termo, uma série de precedentes, para ser tecnicamente mais correta, que vai nos ajudar. Nós que defendemos com tanto afinco essa causa, Nelson, a gente que tem tanta preocupação com a igualdade e com a causa LGBTI, né, que a gente possa reconhecer nesse espaço de ordem vários exemplos de aplicação da de defesa desses nossos princípios, para isso se tornar mais robusto na OAB, e não apenas na discussão, apenas aqui, viu, gente? Não foi para diminuir, não, mas foi como uma queixa, porque eu gostaria que todas as comissões tivessem esse recorte, e não apenas a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero. Exatamente. E, Adriana, já que a gente já falou um pouquinho sobre o conceito, a gente tem procedimentos e acredito que procedimentos diferentes em cada seccional de como se dá esse processo de incidente de idoneidade, né, em cada seccional. Aqui em Mato Grosso, por exemplo, nós estamos falando de um bacharel que pretende a sua inscrição nos quadros da ordem, ele faz o requerimento à Câmara Julgadora. E com a notícia, e é importante a gente falar que a súmula, ela fala de notícia, não precisa de um processo criminal em andamento, Exato. não Perfeito. precisa de um inquérito policial. A notícia, basta a ordem ter a notícia da prática de uma conduta LGBTfóbica, que a Câmara Julgadora ela tem que abrir ela tem que mandar para o Conselho, e o Conselho decide primeiramente se vai abrir o incidente de idoneidade. E a partir disso, é importante a gente falar também a respeito disso, porque a súmula ela sofre críticas nesse ponto também, que fala que ela fere o princípio do contraditório, da presunção de inocência. E não, porque, por exemplo, aqui, quando a gente abre um processo de incidente de idoneidade, nós temos, após a abertura do processo, como se fosse uma instrução. Ele vai apresentar a defesa. O acusado ele apresenta a defesa, o inscrito, né? Uhum. Ele apresenta a defesa. E após isso, é que o Conselho Pleno decide se vai ou não considerar inidôneo aquele candidato, aquele possível inscrito. Uhum. E tem que respeitar também a questão de 2/3 do Conselho, né? Então, a gente tem regras, mas, assim, a gente precisa entender se essa é a realidade em todas as seccionais. Exato. E uma questão aqui que você falou que é importante a gente realçar, gente. A instância da OAB, no caso de processo de inidoneidade, é uma instância independente, né? Não no sentido de que deva desrespeitar ou simplesmente negar a existência de decisão judicial. Não é isso. Mas a questão aqui é o que fere a ética da advocacia. Então, é a compreensão de que aquele advogado, no exercício da advocacia, em palavras mais simples, vai envergonhar toda a classe profissional. Não é? Então, vai trazer exatamente para a advocacia um sentimento de menos-valia, não é? Um sentimento de desacordo aí com o ordenamento constitucional. Então, algumas pessoas confundem. Você pode até ser... Veja, Nelson, você pode até ser absolvido posteriormente. Exato. Mas, não é? E isso não necessariamente significa dizer que a ordem possa não entender que o fato de você estar envolvido ou de, não é, ou como você falou, que já há ali um arcabouço inicial nessa notícia. Adriana, acho que deu um... Estou lhe ouvindo, mas não estou lhe vendo. Acho que travou. Destravou, Consegue né? agora? Agora está tudo bem. Ótimo. Pronto. Então, assim, eu acho que é importante a gente dizer isso para as pessoas, né? Que há, de fato, essa independência dessas instâncias,
e que isso é importante também. Eu vi aqui uma colega nossa, Nelson, falando sobre o presidente, fazendo uma denúncia, aqui até pública, né? De É, que o presidente de prerrogativas, de contagem. Eu sugiro realmente que haja aí um movimento interno inicialmente, porque como o Nelson falou, a gente precisa trazer essa consciência, quem sabe até uma palestra aí, não é, na nossa nessa subseção, né, de contagem em Minas Gerais, se não me engano, me falha a memória, mas uma denúncia, sim, inclusive a própria seccional, primeiro ao Estado. Lembrem-se que nós somos uma estrutura federativa, então existem as subseções, existe a seccional, e aí existe o Conselho Federal, e a gente precisa fazer funcionar essas instâncias, mas nada impede, independente dele ser presidente da Comissão de Prerrogativas, que ele sofra uma denúncia interna dentro desse exatamente. O conselho. artigo, e assim, tentando ajudar A a colega, colega? o artigo 72 do Estatuto da Advocacia diz que o processo disciplinar ele é instaurado de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou interessado. Então, assim, a Perfeito. comissão ela tem total autonomia, Legitimidade. legitimidade para apresentar uma representação junto Aliás, ao Tribunal de Ética, né? exatamente. A gente tem feito muito isso aqui em Pernambuco. A nossa comissão, como eu disse, né, a Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero aqui do meu estado é bastante atuante. A gente tem a sorte de ter a nossa líder maior também no Conselho Estadual, então isso facilita, pelo fato dela ser conselheira estadual. Ela está também, né, e muitos membros da comissão são conselheiros também, então isso facilita. Parabéns ao presidente Bruno Batista, que tem essa sensibilidade. É interessante, né, que os outros presidentes também tenham essa sensibilidade de colocar, porque o nosso tema não é fácil, né, Nelson? É um tema que enfrenta ainda muito preconceito. Infelizmente, na situação atual do país, nunca foi tão necessário a gente falar sobre isso. Então, não é pauta identitária, gente, é pauta de dignidade, não é? É pauta permanente. Não é uma pauta transitória, essa é uma pauta permanente, porque como o Nelson sinalizou no início da nossa live, os índices de violência em relação a essas pessoas são inaceitáveis. Então, em nenhuma condição eu posso querer ter um colega, Nelson, um colega advogado ou uma colega advogada que profira em rede social, por exemplo, não é? Mas a gente tem acompanhado principalmente, Adriana, nesse momento que nós estamos vivenciando da pandemia, em que as redes sociais elas se tornaram um canal basicamente exclusivo de comunicação, né? Então, Exato. a gente tem sentido sim, e é importante as comissões fazer esse acompanhamento dessas redes sociais, porque a gente tem constatado que tem havido um aumento de números de pessoas, de advogados, inclusive, Perfeito. praticando LGBTfobia nas redes sociais, né? Eu A gente acho precisa isso muito lembrar que a sério. LGBTfobia ela não é só um crime de agressão física, gente. É importante a gente ressaltar isso. Nelson, eu acho isso muito importante. A gente já tem o canal das comissões, mas talvez a gente já me veio agora essa ideia, né, até com essa sua colocação, que é verdade, sobretudo pelo momento político que, infelizmente, a gente vivencia no sentido de incentivo a essas agressões e a esses discursos de ódio pelas redes sociais, né? Isso tem aumentado muito essa questão da violência. A gente pensar numa ouvidoria específica como um canal de denúncia, sabe? Isso pode nos ajudar e muito a gente condensar também e fazer uma rede, talvez, uma rede de apoio. A gente já faz isso através da Comissão Nacional, a gente tem rede de WhatsApp, a gente se ajuda muito, todo mundo ali coloca os casos, um ajuda o outro, e isso é muito rico, né? Isso é muito importante, mas institucionalmente a gente também pode pensar, e eu vou conversar aqui já com a presidenta Raquel, e com a nossa comissão, para a gente ver um mecanismo, talvez, não é, de abrirmos esse canal de Adriana, se me denúncia para a gente permite poder já fazer essa...
Pois já não, gostaria querido. de compartilhar uma ação na qual a seccional aqui do Mato Grosso já desenvolveu, mas também nós temos a OABDF, eu acho que a OAB de Goiás também já implantou um canal institucional de denúncias. Então, nós criamos um meio institucional Perfeito. para receber denúncias, tanto de advogados que sofrem violação de prerrogativas em razão da orientação sexual e identidade de gênero, como Certo. também para receber denúncias de advogados que praticam LGBTfobia, para que a gente possa ajudar essa fiscalização e fazer justamente aquilo que a gente falou para a colega. A comissão ela tem total legitimidade para apresentar uma representação no Tribunal de Ética, por exemplo. Né? Perfeito, Nelson. Eu queria só dar um alô aqui para a nossa conselheira federal por São Paulo, a querida Daniela Libório, presidente da Comissão Nacional de Direito Urbanístico, que está aqui nos assistindo. A nossa presidenta Raquel já anuncia que o Distrito Federal O Federal dá tem exemplo, né, nesse canal. uma comissão super atuante, nossa querida Muito. Cíntia, que é Um colega beijo nossa. na Cíntia, exatamente. Mas eu queria colocar o seguinte aqui, sabe, Nelson? Eu tenho tido muita preocupação com isso, e eu penso também que eu, como mulher de ordem, já há tanto tempo e com essa experiência, e eu já conversei isso, inclusive, aqui com o presidente Bruno Batista, numa oportunidade, que é preciso também que a gente faça essa fiscalização interna em relação a essas pessoas que compõem a ordem. E aqui, complementando a provocação da nossa colega lá de Contagem, que me causou bastante incômodo. Não é? Ela, quer dizer, a gente pensar, por exemplo, num presidente de uma comissão de prerrogativa que tem um comportamento LGBTfóbico. Então, isso, de fato, não está de acordo com aquilo que a gente pretende alcançar dentro da ordem. Veja, se Mas já é isso, grave. Adriana, desculpa, não está de acordo com o exercício da nossa profissão. Por Exato. favor. Então, veja, se nós estamos nos propondo a fiscalizar todo e qualquer colega que, inclusive, não seja membro da OAB, eu acho que internamente, obviamente que existe, por exemplo, em relação aos conselheiros estaduais, eles são eleitos, é verdade, não é? Eles têm uma legitimidade de mandato através desse processo eleitoral, eu não estou discutindo isso, não é? Mas que haja, de fato, uma ênfase em relação a esse compromisso, porque, veja, gente, quando você ocupa um cargo, na verdade, quando você exerce uma função de ordem, né, você está representando ainda mais toda a advocacia. Então, é inaceitável que, de alguma maneira, essa representatividade ela se faça fora desses padrões éticos, do desconhecimento da própria legislação, do nosso Código de Ética e Disciplina, da nossa norma maior, que é a Constituição Federal, do próprio esteio que a gente tem em relação à jurisprudência, a recente criminalização da homotransfobia. Então, a gente tem, né, várias outras demonstrações de que o nosso ordenamento jurídico ele tem essa força, ele tem seu substrato. Como admitir, então, que pessoas que estejam exercendo essa função tenham esse tal comportamento? Então, essa é uma discussão urgente, sabe, Nelson, que a gente precisa travar sem nenhum tipo de vamos ferir suscetibilidades, ou esse é um discurso segregador, muito pelo contrário. Então, vamos quebrar esse pacto com o erro, de verdade. A gente não tem pacto com as coisas erradas, o raciocínio jurídico não é esse, não é o raciocínio jurídico correto, é que a Constituição ela tem que ser válida para todos e todas e todes. Então, a gente precisa ter exatamente essa compreensão de que aquele que representa a OAB deve ainda mais satisfação à sua classe em relação ao seu comportamento, em relação ao seu compromisso com as causas da igualdade, com as causas da diversidade, com o seu compromisso com a Constituição Federal. Adriana, e aí eu tinha colocado esse tópico lá para o fim, mas já que a gente entrou um pouco nele, da importância da atuação das comissões, desse trabalho que a gente precisa fazer de conscientização dentro de quem representa a ordem, né? Perfeito. É importante a gente falar que a comissão ela tem uma função importante, porque geralmente quem está no conselho hoje já passou por uma comissão. Então, quando a gente faz esse trabalho dentro de casa, a gente vai conseguindo aos poucos, conforme vai passando o tempo,
ter pessoas com uma consciência dessa importante da inclusão, do respeito à igualdade, à diversidade. Então, a gente precisa, sim, enquanto comissão, fazer esse trabalho institucional de conscientização dos nossos representantes de ordem. Porque hoje nós já temos conselheiros, mas nós temos pessoas vindo que fazem parte de comissões. Por exemplo, como você falou, a Comissão da Diversidade aí de Pernambuco tem representantes dentro do Conselho. Aqui nós também temos representantes dentro do Conselho e em toda a diretoria. Nós temos representantes, membros da comissão que fazem parte da Caixa de Ciências dos Advogados. Nós temos 2 conselheiros. A vice-presidente da comissão aqui do Mato Grosso, ela é conselheira estadual. E assumidamente lésbica, por incrível que pareça. Olha que bacana, né? Então, a gente precisa fazer esse trabalho, é importante. É fiscalizar, mas é também fazer um trabalho de conscientização interno dentro da própria instituição. Muito importante isso. E lembrar que aqui em Pernambuco, a gente recentemente no Conselho Estadual decidiu pela promoção de uma ação civil pública exatamente para entrar, não é, com a possibilidade aí de uma percepção de uma punição no âmbito pecuniário, no âmbito civil, né, para exatamente um advogado que estava com esse tipo de comportamento nas redes sociais, inaceitável, né, do ponto de vista institucional, e eu espero que isso seja replicado também em outras OABs. Por isso que é importante o trabalho dos nossos conselheiros federais, das nossas conselheiras federais. A gente precisa levantar essa temática sempre, né, quando estivermos lá nas sessões, mesmo que seja na finalização, chamar a atenção. Esse é um trabalho que já não é mais um trabalho de formiguinha, porque nós temos uma rede muito forte, ainda bem, né? Dentro da OAB, a gente tem nomes maravilhosos na nossa Comissão Nacional. Você é um deles, Nelson, que muito me orgulha. Né? E essa experiência que você diz, eu concordo com você. Eu acho que a gente... na verdade, eu sou muito fã da Jovem Advocacia, desse ingresso na OAB, porque muitos desses jovens advogados já vêm prontos, com essa construção já mais forte, né, de igualdade. Mas óbvio que também pode haver, claro, né, infelizmente, aquele que não chega com esse tipo de percepção. Ou então, um advogado já mais maduro, com mais experiência, que só agora resolva se envolver em política de OAB. Isso também pode acontecer. Mas independente, muito. Não é muito, mas independente disso, eu acho que quando a gente amadurece essas discussões internamente, isso se fortalece, isso tem que ser publicizado, tem que haver uma campanha nacional em relação a isso, sabe? Já fica aqui também uma outra sugestão, que eu acho que isso é fácil da gente fazer do ponto de vista virtual, né? A gente fazer uma campanha mesmo de conscientização para divulgar ainda mais, não só o conteúdo dessa súmula, como essa responsabilidade que todo advogado e toda advogada tem que ter com seus discursos. Há ainda, né, gente, aquela celeuma, mas tem que ser só no exercício da advocacia. E eu penso que não, né? No exercício da advocacia estrito sensu, de jeito nenhum. Senão a gente esvaziaria a própria teleologia da súmula, a própria finalidade desse conteúdo sumulado. Vejam que não houve em momento nenhum essa colocação. Só se você cometer um crime como advogado, até o próprio conceito de inidoneidade, ele ficaria desconfigurado, né, com os precedentes que nós temos em larga escala já no Conselho Federal para o preenchimento do conceito de inidoneidade. Então, vale lembrar um caso bastante conhecido, né? Não vou nominar, mas de um deputado federal, um ex-deputado federal, que sofreu um processo, crime, foi acusado, estava julgado, e mesmo depois de ser absolvido, né? Quer dizer, foi depois do decorrer, a inidoneidade... Travou um pouquinho aqui, mas a inidoneidade... Travou, isso. Ela foi reconhecida, né, Nelson? Então, é importante que a gente veja que essa nossa missão aqui como advogados e advogadas é muito mais importante do que algumas pessoas possam pensar. E se você se dispõe a ser membro de ordem,
e eu sou com muito orgulho, porque eu sou apaixonada pela política de OAB. Eu acho que se a gente se dispõe a isso, a gente tem que compreender o nosso espaço e a gente tem que defender com todas as garras, viu, gente, essa nossa vocação pela democracia, pela ética e pelo Estado de Direito. Ô, Adriana, e aí, como a gente já falou um pouco, já pincelou um pouco, mas vamos adentrar essa questão, que é a extensão da aplicação da súmula, é a aplicação por analogia da súmula, que fala a respeito do bacharel, que pretende a inscrição nos quadros da ordem, mas para o advogado já inscrito, que se torne inidôneo no decorrer da sua carreira profissional, né? Durante a sua carreira. A gente precisa lembrar que essa inidoneidade ela é requisito subjetivo para o exercício da profissão. Então, não é possível que seja considerado uma conduta, a prática, por exemplo, da LGBTfobia, inidônea para o bacharel que pretende essa inscrição, mas para o advogado não. É como se a gente falasse assim, olha, você advogado tem um salvo-conduto para praticar LGBTfobia, tá? Porque a advocacia, ela te permite isso. Não existe lógica e cabimento para isso. Essa é a discussão, por isso que a gente fala a respeito dessa extensão da aplicação da súmula, né? Perfeito, Nelson. E é bom lembrar, né, Nelson, que independente da existência da súmula, já era possível no sistema OAB esse critério de inidoneidade, tá certo, gente? Então, não é o fato, a súmula ela veio para reforçar, para dar exatamente uma maior segurança para esse gestor de ordem, não é isso? E hoje a gente vê isso nas discussões em algumas seccionais. Quer dizer, quando você chama a colação, a súmula, né, quando você exatamente faz essa referência, olha, existe uma súmula, a súmula 11, com esse conteúdo e tal. Então, isso às vezes dá uma abrandada em algumas posições contrárias a esse tipo de caracterização. Agora, exatamente, a súmula é um condutor para que a gente consiga exatamente evitar que a nossa classe profissional ela seja, vamos dizer assim, desrespeitada, porque esse desrespeito não é exatamente com aquele apenas que sofre a violência, né? Mas com toda a classe. Então, eu não quero... É a mesma coisa de um médico. A gente pode pensar em relação a outras profissões, em relação a essa conduta que foge da ética, que para alguns pode ser um comportamento natural, não é? Um determinado comportamento de um profissional de medicina, de fazer um tipo de propaganda, por exemplo, ou de fazer uma colocação para o seu paciente de forma indevida, mas também existe um conselho ali que vai analisar, não é, o comportamento daquele profissional, independente, talvez, dele tenha... Não é só o dano, no caso, foi uma operação equivocada, foi um erro médico. Não, gente. Então, essa postura desses profissionais, eles são fiscalizados em relação a toda e qualquer profissão. Mas, volto a dizer, nós somos a única profissão que é constitucionalizada. Nós temos um trabalho muito mais duro, não é? No sentido de manter essa característica, que nós já somos alvo de muitos discursos de desconstrução em relação aos nossos comportamentos, não é? Em relação à própria natureza do nosso trabalho, e isso é inaceitável. Então, termos dentro da OAB pessoas que descumprem e que agridem direitos humanos e que agridem pessoas, como você mesmo colocou, não é? Pela sua orientação sexual, pela sua identidade de gênero, não dá para a gente tolerar. E a gente tem que fazer essa tarefa em casa, porque a OAB ela serve de referência e de modelo para a sociedade. E isso deve continuar sendo assim, gente. A gente deve insistir. Pois não, querido. Eu abri aqui o trecho do juramento que nós fazemos quando prestamos o compromisso, né? E eu acho que é bacana a gente sempre rememorar ele, porque ele além de ser um juramento muito bonito, deixa claro como é a conduta de um advogado, né? Prometa exercer a advocacia com dignidade e independência, observar a ética, os deveres e prerrogativas profissionais
e defender a Constituição. O que a Constituição garante? Igualdade. A ordem jurídica, o Estado democrático, os direitos humanos, a justiça social, a boa aplicação das leis, a rápida administração da justiça e o aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas. Aqui, quando nós nos tornamos advogados, nós prestamos esse compromisso, esse juramento da nossa conduta para o resto da nossa vida profissional. É assim que nós devemos nos portar, né? É importante a gente ressaltar isso, porque além de existir uma súmula, no próprio juramento deixa claro que a prática de um crime de LGBTfobia, por exemplo, fere esse juramento. Não é uma conduta compatível com a advocacia. Exato, Nelson. A gente tem também que ver que esse movimento, gente, que foi um movimento no Conselho Federal, como eu já disse, a propositura do querido Hélio Leitão, que é um lutador já histórico na defesa dos direitos humanos, e a relatoria do queridíssimo Carlos Neves, né? Que nós podemos também visualizar, infelizmente, que dentro do Conselho Federal houve conselheiro e conselheira que, de alguma maneira, fez uma indagação. Nossa, então a gente vai ter súmula agora para todo mundo, né? Porque, na sequência, nós tínhamos a questão da violência, como você mesmo salientou, a da violência em relação à mulher, a nossa, que é a 11, e também temos em relação às crianças, os idosos e as pessoas com deficiência. Não é? Então, é interessante como as pessoas fazem a leitura inversa da realidade e perversa dessa realidade também. Porque a partir do momento em que você se debruça, volto a dizer e volto a insistir, com a necessidade da gente... Adriana, rapidão, olha a nossa presidente. Vai ter súmula para todo mundo, sim. Pois é. Então, assim, a partir do momento, né, Raquel, que a gente tem... e você é uma parceira maravilhosa, a gente é muito grata a todo o seu trabalho, toda a sua força, querida Raquel, à frente da nossa Comissão Nacional. Mas exatamente esse raciocínio, que é um raciocínio perverso, né, de desconstrução, como a gente está insistindo aqui, há uma questão também de coerência. A gente precisa pensar que a gente não pode ter dentro da OAB uma outra postura que não essa, não é? Que essa postura de defesa desses valores, como o Nelson mesmo colocou, a gente faz juramento. O mais difícil, gente, não é passar no exame da OAB. O mais difícil é a gente colocar em prática todos os dias da nossa profissão aquilo que a gente jura. Esse juramento aí é que é o X da questão. É isso que deve ser fiscalizado, é isso que deve ser o objeto mais sério dessa construção da nossa advocacia. Então, a gente tem que valorizar os bons advogados, as boas advogadas que compreendem exatamente essa sua missão, né, que fazem questão de realçar esse papel ético e esse papel de defesa da Constituição. E temos, sim, que expurgar, certo, de dentro dos quadros da OAB, certo? Esse perfil, que é um perfil pernicioso para toda a sociedade. Então, enquanto eu tiver voz, né, enquanto eu puder defender, enquanto eu puder me levantar e me colocar diante dessa situação, e também sempre com esse embasamento, que é um embasamento de lógica jurídica, de interpretação coerente do nosso sistema de ordem, eu vou continuar entendendo não só que essa súmula 11 ela é importante, ela é essencial, como ela precisa ser cada vez mais divulgada e cada vez mais colocada nas seccionais e nas subseções, viu, Nelson? A gente precisa fazer esse trabalho também de interiorização nas nossas subseccionais, para que não reste qualquer dúvida. Nós não queremos advogado e advogada que cometa crime de LGBTfobia, assim como a gente também não quer, não é? Um advogado que cometa uma violência ou que esteja envolvido em violências contra mulheres. A gente não quer nenhum advogado ou advogada que também cometa crime ou violência em relação a pessoas vulneráveis, como crianças, como adolescentes e como pessoas com deficiência e como idosos. Essa é a verdadeira missão da ordem, né? A gente não pode se afastar disso. Adriana, e eu gostaria de entrar um pouquinho num tema polêmico, que é assim, a gente falou isso sobre lá no início, mas independente de perfil de conselho de seccional, o trabalho que nós devemos fazer
é esse de diariamente batalhar para, no caso, a aplicação da súmula, para a gente conseguir mudar essa realidade dentro da própria instituição. A gente precisa que, independente de perfil, se é conservador ou não, os conselhos seccionais respondam por exemplo, as súmulas, não só da LGBTfobia, mas também da violência doméstica, como você destacou, de forma coerente, né? E aí eu te questiono, a súmula não tem um efeito vinculante, né? Como você já destacou. Mas o conselheiro que se nega a aplicar essa súmula, ele pode responder de alguma forma por isso? Não digo só por ele não entender que naquela situação, naquela análise do caso, se aplicaria a súmula, mas simplesmente por ele fingir que ela não existe, olvidar a existência dela. Não, Nelson, eu penso que dentro da própria lógica, né, do devido processo legal e das instâncias, a gente também tem um sistema que a gente funciona com instâncias recursais. É importante que esses canais de denúncia, porque caso haja um descumprimento também dessa súmula, há obrigatoriedade, não é, de recurso de ofício, então isso tem que ser colocado para todas as seccionais, não é? Então aquele que está presidindo exatamente aquela Câmara, ele tem a obrigação de fazer essa referência em relação à não aplicação dessa súmula ou de não reconhecimento. Agora, claro, é um terreno bastante complexo, porque, como você muito bem salientou, eu posso, dentro daquela aparente discricionariedade, de fato, Exato. entender que não se trata dessa aplicação, né? Então, isso vai acontecer, né? Isso pode acontecer. O que eu vejo, mais uma vez, como caminho, Nelson, já que nós temos um sistema que tem que ser respeitado, e aqui eu não quero subverter, e eu acredito que as pessoas saem das suas posições, mas a instituição ela deve permanecer. Então, eu defendo a instituição OAB, eu não defendo pessoas, eu defendo a instituição, né? E essa institucionalidade ela deve ser preservada também com esse conhecimento dessa possibilidade de recursos, principalmente por aquele que foi vítima de violência. Não é? Então, se ele foi vítima de violência por aquele advogado e ele não é advogado, ele deve ter essa consciência também de que existe esse canal e que isso é possível. Às vezes ele só entra no caminho do judiciário. Não é? Então, a gente precisa também publicizar isso para a grande massa das pessoas, para que elas tomem consciência também desse aspecto que muitas desconhecem. Tem gente que me pergunta, mas o advogado e a advogada pode ser banido, né, da OAB? Banido é uma palavra forte, viu, gente? Mas eu gosto quando eu trato desse tema, eu adoro. Me permitam, tá? Usar aqui. Tá? Fique à Então, vontade, assim, você é pode tudo, banido, né? Adriana. Porque o banimento nem é permitido dentro do nosso sistema constitucional. Eu, como constitucionalista, falando de pena de banimento, mas eu gosto, porque talvez seja a minha vontade. Mas, na verdade, paixões à parte, né, a gente precisa, exatamente dentro dessa linha de coerência e de construção, entender como é que funciona o sistema. E a gente, como advogado, a gente sabe como é importante o processo na nossa vida, né, Nelson? E como muitas vezes esse processo ele pode atrapalhar ou ajudar a concretização ali do direito material, daquilo que a gente sabe. Então, o direito é bom, mas se processualmente a gente não estiver por dentro de todas essas nuances, de todas essas possibilidades, a gente acaba perdendo a causa. Então, é importante Adriana, que haja também essa educação e por parte, eu acho, aí das nossas comissões de diversidade sexual e de gênero espalhadas aí por todo o país. exatamente, eu ia só reforçar, além desse trabalho institucional que a comissão ela tem que ter, porque, querendo ou não, nós estamos falando de um conselho de classe ali, né? Profissional, conselho profissional. Mas nós temos uma função social, como nós destacamos desde o início dessa live. Então, nós precisamos fazer esse trabalho social também com a sociedade. É importante esse trabalho da comissão. E eu acho bacana, assim, a gente tem lá no grupo de presidentes, nós acompanhamos esse trabalho das comissões, tanto de seccionais como de subseções, fazendo esse trabalho social, né? Mas nós precisamos cada vez mais intensificar esse trabalho, atingir mais a sociedade.
E nós temos essa responsabilidade enquanto profissionais do direito, enquanto advogados. Adriana, a gente está quase faltando 5 minutos para Ah, terminar não! a, a nossa live. Vai ter parte 2, tá, gente? Um dia aí vai ter parte 2. Já estou Vai intimando o ter. Nelson, que eu adorei. Toda quinta-feira estamos tendo live, tá? Então, fiquem atentos. Geralmente é às 17 horas, a gente divulga antes, se tiver alguma alteração. Mas toda quinta-feira, às 17 horas, temos lives, todas com temáticas do direito, da diversidade, né? E a gente precisa, esse que é o trabalho da comissão, a ideia desse projeto de lives, atingir não só a advocacia, mas toda a sociedade. Olha que bacana, como a gente acabou de falar isso. Esse trabalho social que nós temos o dever de fazer. Mas, Adriana, eu queria, para a gente encerrar e encaminhar para o final, que você fizesse um fechamento falando da importância, só para a gente finalizar, reforçando a importância, reforçando como é importante o trabalho de fiscalização das comissões e como é importante a gente fazer esse trabalho de formiguinha, sim, ainda que a gente leve não, a gente tem que novamente ir atrás do sim, né? Essa é a premissa. Então, só para a gente finalizar, fazer esse fechamento, antes de você falar, eu já vou me já despedir fecha. para você Pode ser que finalizar aí feche. com Primeiro, um chave de beijo ouro. para você, um beijo para a Raquel e um beijo para todo mundo que está aqui nos assistindo. Eu vejo gente aqui, amiga querida, que mora no coração. Muitos elogios, também muito reconhecimento, né, gente, da importância dessa nossa fala. Isso me deixa muito feliz, porque essa sensação, como eu disse, esse é um trabalho muito difícil. A gente enfrenta muita dificuldade, muito preconceito, inclusive dentro das seccionais, desse local de fala. Né? Mas a gente precisa de cada vez mais de aliados e, como eu disse, de reforçar essa dignidade da nossa profissão com essa missão, que é uma missão importantíssima da Ordem dos Advogados do Brasil, de buscar igualdade de direitos e combate à violência. A gente precisa combater esses discursos de ódio, a gente precisa exatamente mostrar que não há tolerância com falsas liberdades de expressão, que, na verdade, vocalizem esse discurso de ódio, não é? Essa desconstrução do outro pelo simples fato da pessoa ser. Então, deixem as pessoas serem o que elas são, não é? A gente sempre diz isso, e contem com a OAB para a gente poder andar de mãos dadas nessa luta, e eu tenho certeza que a gente vai, sim, construindo uma sociedade melhor para todos, para todas e para todos. Não vai faltar ninguém nessa construção de carinho, de afeto e, sobretudo, de respeito à nossa Constituição, que eu, como professora de Constitucional, é aquilo que eu já luto há 25 anos e que eu acredito, né, que é possível efetivar a nossa Constituição Federal, Nelson. Adriana, um beijo para a Cíntia, viu? Um beijo para a Cíntia, um beijo para todo mundo da Comissão Nacional, nossos presidentes de subseções e seccionais, os vice-presidentes. Esse é um trabalho conjunto da Comissão Nacional com os presidentes e vice-presidentes das seccionais e subseções. Como eu falei, vou reforçar, toda quinta-feira nós teremos lives aqui acontecendo, todas com temática voltada para direitos LGBTI+. E, Adriana, eu te falei isso lá em Santa Catarina, lá em Floripa, não sei se você lembra, que eu me emocionei muito assistindo a sua palestra. E, mais uma vez, eu não sou uma pessoa muito fácil de chorar, mas eu me emociono. E, mais uma vez, eu me emocionei tanto com a sua paixão, com a sua intensidade pela política de ordem, como o ser humano que você é. Você é um ser humano incrível, que eu já falei isso para você, eu sou seu fã, você é minha ídola, eu acompanho o seu trabalho muito. Camila, minha vice-presidente, está aqui, ela sabe o tanto que eu te cito nas nossas reuniões. E agradecer mais uma vez essa troca de conhecimento, de energia que nós estamos tendo aqui hoje, e reforçar o trabalho. Te amo, Nelson, te amo, Nelson. Eu te amo, e reforçar esse trabalho importante que nós, advogados e representantes das comissões, seja nacional, seja de seccional, seja de subseção, temos com a sociedade e com a advocacia brasileira.
Acho que a gente tem 14 segundos, então é só Um pra beijo gente... para a Gorete. Ó, a Gorete entrou aí. Um beijo, Gorete. Beijo, Gorete. Um beijo para todo mundo e Tchau, quinta-feira que vem gente. aguardamos todos, viu? Tchau, Obrigada. tchau, gente. Beijo.